Eita, fala para o seu direito. Oi, gente, paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, que Deus abençoe a paz do Senhor, que Pastor Marca, aqui o canal Família é uma bênção. Vamos estar agora aqui fazendo uma devocional aqui com a nossa, com a família e com as crianças que já vocês estão vendo aí, a Esté, a Manuele. E eu quero deixar uma palavra aqui que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz assim: Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e um homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Então, Esté Emanuele, você que nos ouve, nós vamos estar falando aqui. Também vamos falar das 7 qualidades de Davi, né? Porque nós vemos aqui que Saul agora ele ainda se encontra no trono, né? Porque o Espírito do Senhor se retirou dele por causa da desobediência. Então nós vemos, né, crianças, como que é grave, né, o pecado da desobediência. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando Deus pede para nós fazer algo e às vezes a gente desobedece, né? Às vezes quando o pai e a mãe também pedem para fazer algo, às vezes um líder, às vezes alguém de autoridade sobre nós nos pede para fazer algo, até mesmo sendo direcionado por Deus, né? E às vezes a gente vai e desobedece. Então a gente está correndo um grande risco, né? De sofrermos consequências, assim como Saul. Saul teve a presença de Deus retirada dele, né? Por causa da desobediência. Então agora é um espírito, que nem fala aqui, ó, né? Vamos voltar aqui, lá no versículo 14, diz assim, ó, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14: E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau, da parte do Senhor. Então nós vemos que por causa da desobediência, viu, Esther? Por causa da desobediência, o espírito do Senhor se retira dele. E agora o espírito mal começa agora a atormentar eles. É coisa que Deus não quer isso, que venha um espírito mal sobre nós e comece a nos atormentar. Então agora Saul agora pede para chamar um dos servos, fala: tem um jovem, o nome dele é Davi, e ele toca harpa. E Saul só ficava quieto, só ficava em paz quando Davi tocava essa harpa para ele. E a harpa representa aqui a adoração, o louvor, né? Então Davi vinha, tocava ali a harpa, que era um instrumento de corda. Então Saul ficava em paz, né? E ali ele sentia a paz. Mas enquanto não tinha ali a adoração, né, sincera, Saul ele era atormentado. Então nós vemos agora que Davi, vamos ver que as virtudes, né, as 7 qualidades de Davi. Que nós vemos que Davi, Deus agora tira, né, Saul está no trono ainda, né, continua sendo rei, mas a presença de Deus já não estava com ele. Então agora o Senhor usa o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé também para ungir Davi a rei. Né? Então nós vemos aqui as virtudes de Davi nas Escrituras. Davi era revestido do Espírito Santo, de acordo com 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Após a unção que recebeu do profeta Samuel, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A unção que Davi recebeu era muito especial e o próprio Deus deu testemunho disso. Salmo 89, 20. Olha que coisa maravilhosa. Tá vendo, Esther? Tá vendo, Manuela? Coisa maravilhosa é a gente ter a presença de Deus na nossa vida. A gente tem que buscar o Espírito Santo, a gente tem que buscar isso para nossa vida. A gente tem que ter vontade de estar na presença do Senhor. Obedecer quando o pai e a mãe falar, quando o pastor estiver pregando, ou quando alguém estiver pregando a mensagem de Deus, vai ficar quietinho, prestar atenção. Porque o que senão, se caso a gente vier desobedecer, o que pode acontecer? O Espírito do Senhor pode se retirar. Então, aonde há desobediência, não há presença de Deus. Então, onde tem desobediência, não tem presença de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Amém, meninas?
Então nós vemos aqui que Davi era também músico, era revestido do Espírito Santo e era também músico, era das qualidades dele. Também Davi era um pastor que sabia tocar bem. Portanto, Davi era um excelente músico e um verdadeiro adorador. Davi era suave em Salmo de Israel, segundo Samuel 23:1. Olha o que Davi era o quê? Adorador, diga adorador. O que é adorador? Adorador é aquele que louva, que canta para Deus, que dá o seu melhor louvor. É por isso que vocês, como criança, tem que sempre colocar ali, ó, louvor, ensaiar louvores. Entendeu, Esteban? Então, tem que se fazer isso, porque Davi era revestido do Espírito de Deus, Davi era músico, ou seja, um adorador, e também Davi era um excelente orador. De acordo com 1 Samuel 16:18, Davi era sisudo em palavras e de gentil presença, boa aparência. Portanto, Davi era um pastor carismático e com uma boa oratória. O Espírito do Senhor falava que falava pela boca de Davi, segundo Samuel 23. Um excelente orador. Então você pode ver que Davi, ele também orava. E vocês, crianças, têm orado? Vocês têm falado com o Senhor? Não é simplesmente dobrar o joelho ali rapidinho e lá, não. É falar, Deus, eu te agradeço por esse dia, agradeço pela minha família, muito obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. É dar graças, até na nossa oração a gente tem que glorificar a Deus, amém? Ele era também um homem abençoado por Deus. E era um homem de excelente currículo, ou seja, a gente tem que ser uma pessoa que tem um excelente currículo. Por mais que a gente errou futuramente, por mais que a gente venha errar, mas que a gente venha sempre procurar a fazer o que é certo, fazer aquilo que agrada a Deus. E era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus deu testemunho de Davi, dizendo: achei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. E outra passagem, a palavra de Deus diz: achei a Davi, filho de Jessé, o homem varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque apacentava o rebanho de Deus com conhecimento e com inteligência. Então nós temos que ser também, assim como Davi. Nós temos que procurar ser como Davi. Pessoa, uma criança, um homem, uma mulher revestida do Espírito de Deus. A gente tem que ser uma pessoa que adora a Deus. A gente tem que ser um excelente adorador. Temos que ser uma pessoa abençoada. Nós temos que procurar ter um currículo bom. E nós temos também que ser pessoas segundo o coração de Deus. Amém, crianças? Vocês têm aprendido que não pode desobedecer? A gente não pode desobedecer e a gente tem que ser revestido do Espírito Santo de Deus. Para isso nós devemos obedecer, orar, buscarmos a Deus. Amém? Então que nós venhamos fazer isso, tá? Que nós venhamos obedecer, que nós venhamos chegar na igreja, chegar no culto, chegar aonde for, se comportar, não fazer bagunça, não ficar gritando, porque isso tem coisas que desagradam a Deus. Tem coisas que, em vez da gente atrair a presença de Deus, a gente afasta a presença de Deus. Briga, olha o que afasta a presença de Deus. Briga, desobediência e fora outras coisas que afasta a presença de Deus de nós. E Deus não quer isso. Deus quer ser nosso amigo, Deus quer ser o nosso Senhor. Amém? Então, mas para isso nós temos que obedecer, tá? Espero que os irmãos aí também no canal, as crianças aí do canal, os pais, as mães, também possam obedecer, porque também não é somente para criança, mas para nós que são pai, para nós que são mãe, para nós que são pais, né? Essa palavra é para todos nós. Porque se a gente não obedecer a Deus e não guardar os seus mandamentos e não guardar a sua palavra em nosso coração, se nós desobedecemos a Deus, o que vai vir sobre nós é o que aconteceu com Saul. É o que vai vir sobre aquelas pessoas que desobedecem, vai acontecer que nem aconteceu com Saul. O Espírito de Deus vai se retirar e o Espírito mal vai começar a atormentar aquela pessoa que desobedece. Então que nós jamais venhamos desobedecer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. As crianças, Deus abençoe, tá? Fala assim, até o próximo vídeo e deixa... Olá! Eita!
curte aí, meus irmãos, tá? Assim como a Esther Manuela falou, deixa o like de vocês aí para nos ajudar, tá bom? Para que a gente possa estar sempre aqui, né? Gravando, para nos incentivar também a cada dia estar aqui gravando vídeo aqui para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, que vocês possam ter aprendido. Deus abençoe a todos.